Então, a gente está de volta aqui com a Super Semana LGPD. O nosso próximo palestrante é o Emerson Zani da Oracle, que vai falar sobre proteção de dados sensíveis em banco de dados. Emerson, com você. Gente, vocês estão me escutando aí? Tá tudo bem? Acho que sim, né? Bom, primeiro, boa noite, né? Queria agradecer aí a oportunidade, né, de bater um papo com vocês e dividir aí um pouco de experiência também, tá ok? Agradecer aí o time da RioSoft, pô, o Alexandre que está me dando suporte aqui também, obrigado, tá, gente? Enfim, falar um pouquinho aí rapidamente, né, do meu perfil, da minha experiência, né? Atualmente eu trabalho para a Oracle, né? Trabalho aqui para a Oracle do Brasil, né? Eu trabalho como arquiteto de soluções, né? Um foco aí bastante direcionado, né, a banco de dados e gestão de informação, ok? Sou DPO formado já há um certo tempo, né? E até explicando o porquê, né? Toda a minha formação técnica sempre foi em cima de banco de dados, né? Então, algumas décadas atrás, aí eu iniciei a minha carreira dentro de tecnologia, né, como administrador de banco de dados, né? E vendo, obviamente, esse movimento, né, toda essa necessidade, né, na verdade, de seguirmos aí com temas de segurança, eu acabei optando, obviamente, né, em buscar aí certificações e buscar estudo direcionados aí, relacionados à gestão da informação, né? Então, isso foi uma das certificações que eu busquei, né? E para quem quer, eu recomendo, ok? Quem quer se certificar, não é fácil, ok? Já vou avisando, não é fácil, né? Mas é algo que hoje, né, o mercado, o Altamiro disse muito bem dito, é algo que a gente vai precisar e vai precisar muito, né? Eu tenho alguns contatos na Europa, né? Eventualmente aí a gente conversa um pouco para saber de necessidades, né? E de perfis. Então eu aconselho, né? Poxa, quem quer trilhar esse caminho, né? Quem quer realmente aí se envolver, né? Com esse assunto, os números são esses mesmos, tá, gente? A gente está falando aí, pelo menos aqui no Brasil, de um déficit bastante grande, né? Quando a gente fala de gestão de dados, gestão de informação, né? De encarregado de dados e tudo mais, tá? A trilha não é fácil, mas eu garanto para vocês aí que em termos de oportunidades de mercado, não vão faltar, ok? Dentro da Oracle, né, eu já estou há 6 anos, né, fazendo arquitetura híbrida, enfim, né, tenho projetos em cloud, tenho projetos on-premise, né, tenho projetos híbridos, né, como disse, eu resolvi, né, trilhar esse caminho por questões de mercado e por causa de evolução de mercado, ok, gente? Então, é assim, quando a gente começa a atrelar, né, as necessidades, né, as necessidades da empresa e perfil, né, é bastante interessante você parar e refletir, né? Eu estava conversando outro dia com um colega e tem um outro ponto bastante interessante no mercado, tá, gente? A gente não está falando só de gestão de informação, não, tá? Existe aí um déficit grande, né, de profissionais especializados, né? O Brasil, infelizmente, tem também um déficit grande, né? E aí são várias as questões, né? São várias as questões, né? Obviamente o investimento não é barato, enfim, né? Mas o meu recado aqui, né, de um profissional aí com mais de 30 anos de experiência de mercado, né, trabalhando com dado, trabalhando aí com informação, é que vale a pena, tá bom, gente? Principalmente agora que temos também a questão de lei envolvida, vale a pena trilhar, né, esse caminho. E eu recomendo, né, para vocês aí buscarem o máximo de informação possível, gente, né? E por quê? Né? Porque tem um déficit grande, né,
uma lacuna muito grande nas empresas hoje, porque não tem uma, digamos assim, uma padronização, né? Quando a gente fala de segurança da informação, quando a gente fala aí de privacidade de dados e tudo mais, ok? Emerson, não tem sim. Gente, vamos pensar o seguinte, cada empresa é única, né? Cada empresa é única. Se cada empresa é única porque tem as suas concorrências, porque tem os seus produtos, porque tem o seu cliente final, ele tem as suas estratégias. Então, por isso que é interessante, gente, observar hoje necessidade de mercado, tá? E foi isso que eu fiz, né? Eu vi uma necessidade, né? Eu vi uma lacuna para a gente se dedicar e, obviamente, juntar isso ao meu conhecimento técnico, né? Enfim, para que a gente possa aí proporcionar para clientes e tudo mais, né, o melhor serviço, né, entregar o melhor serviço, né. Pessoal, não sei se fui claro, tá ok? Se vocês quiserem também me parar a qualquer momento, né, eu não tenho uma apresentação, né, eu não tenho aí um PowerPoint, nem nada disso, tá? Então, eu tenho aí uma sequência para falar com vocês, alguns recados importantes também, tá ok? E, por incrível que pareça, né, às vezes eu recebo uma pergunta, né, que é um pouquinho, digamos assim, para o mercado pode ser óbvia, né, para aqueles que trabalham como eu, né, dentro do segmento de dados aí, é um pouco óbvia, mas não é, gente, né, não é. Que é, basicamente, né, o que é um banco de dados, né? Mas o que é isso? Então, gente, se falarmos aí de um ecossistema, né, dentro das empresas, a gente falar de todas as camadas, né, estruturais ou não estruturais de processos, a gente tem que pensar, né, que é assim, poxa, eu tenho pessoas hoje que trabalham com infraestrutura física, eu tenho pessoas que trabalham com rede, eu tenho pessoas que trabalham com sistema, eu tenho pessoas que são usuários, né? Então, gente, para primeiro, né, definir o que é isso, né, o que é esse grande, digamos assim, monstro que picham no mercado, é bastante simples, gente. O banco de dados nada mais é, né, do que um conjunto, né, é um ecossistema, né, de assets, porque ele é uma entidade viva. Então, poxa, Emerson, se eu não colocar uma rede, o banco de dados vai funcionar? Não vai. Poxa, se eu não colocar memória, se eu não colocar storage, o banco de dados vai funcionar? Não, não vai, gente. E por quê? Porque ele é, na verdade, um mix, né, de entidade física, né, com asset físico e lógico, né? E se a gente pensar, né, dentro de uma estrutura, dentro, né, de uma cadeia de evolução, até chegar, obviamente, né, num nível máximo que as empresas querem chegar, dentro de conhecimento, né, daquilo que eles estão ofertando no mercado, a gente precisa ter alguns pontinhos de atenção, né? Então, a gente começa com o quê? Gente, tem um alto volume hoje de informação no mercado. Eu acho que todo mundo concorda. E das mais diversas formas, né? Por exemplo, antes para chegar no seu cliente, né, todo mundo pegava um intervalo entre as novelas das 8, né, e um jornal famoso aí, pagava uma fortuna e colocava a propaganda dele da empresa lá. Resultado bom? Até hoje, né? Resultado bom. Mas o que a gente precisa pensar hoje, gente, que basicamente isso evoluiu tanto, e principalmente nos últimos anos, né, que as pessoas chegam aqui, ó, no seu bolso, né, e conhecem o seu comportamento. Olha que engraçado. Eles sabem, né, do seu conhecimento. Então, gente, basicamente, né, quando a gente vem para o mundo, né, do dado, da informação, o que a gente precisa entender primeiro é o que é dado? Gente, posso ser sincero? Dado não é nada. Que valor que tem o dado? Gente, nenhum, se você não trata, né? E aí a gente tem que seguir alguns pilares, né? Porque aí ele tem que estar íntegro, né? Ele tem que ser confiável, né? E ele tem que ser disponível. Senão, o que é o dado?
Não é nada. E aí a gente passa por uma segunda etapa dentro do mundo, né, de banco de dados, né, que se chama informação. Ou seja, você pega aquele dado e transforma em alguma coisa, né? Quando você transforma em alguma coisa, quando ele vira informação efetiva, poxa, aí a gente começa a falar um pouquinho mais sobre estratégia, né? Então, sejamos estratégicos, né, dentro do mundo da gestão de banco de dados. E mais, sejamos estratégicos também, né, dentro da governança de dados. Pessoal, se a gente falar especificamente, né, do que é um banco de dados, é um mês de aula, é um mês aqui de conversa, né, um mês de assunto para a gente discutir, né? Mas é assim, o que todas as empresas precisam ter muito bem claro, né, dentro das suas estratégias. Gente, a informação, né, que está lá, o dado que foi coletado, o dado que foi transformado, né, em informação, e a informação que foi transformada aí, né, no máximo, né, do que a empresa pode distribuir para os seus clientes e fornecedores, né, existem passos aí gigantes, né, para se cumprir. Imaginam só vocês se, por exemplo, você não tem uma segurança adequada, né? Eu acho assim que está todo mundo sabendo, inclusive recentemente saiu aí na mídia, né? Grandes empresas digitais, né? Que teve vazamento de dados, entendeu? Então, o que acontece? A gente está falando de empresas altamente tecnológicas, né? Mas que, de repente, né, por algum motivo, cometeu uma falha, né? Pessoal, eu quero chamar atenção aqui de novo, tá? O Altamiro acabou de falar disso, né? A gente tem uma questão dentro das empresas que é chamada de engenharia social também, né? Às vezes, né, o inimigo nosso, o maior inimigo nosso hoje, ele senta do nosso lado, né? Não estou aqui para jogar ninguém, né? Mas você sabe, por exemplo, né, o que aquele técnico, aquele profissional que está do seu lado aí, quando ele entra no ambiente com informação, por exemplo, o que é que ele está fazendo? Né? Você consegue monitorar isso? Então, pessoal, é assim, quando a gente começa, né, a observar o contexto, né, e tudo que está acontecendo, né, hoje, principalmente com privacidade de dados, o que a gente precisa estar atento, né? E é isso que eu prego muito lá para os clientes, né, da Oracle, quando eu faço lá minhas palestras, quando eu faço os meus estudos, para propor soluções lá para os nossos clientes, né? Primeiro, você tem que conhecer o que você tem dentro de casa, não tem jeito, né? Então, poxa, Emerson, ok, eu tenho ali, né, um asset Oracle, eu tenho um banco de dados Oracle ali, mas ok, eu sei que eu tenho lá informação, eu tenho dado lá, né? Eu tenho um RP, eu tenho, né, satélites envolvidos ali e tudo mais, né? Consultando, verificando a informação, não é isso? Gente, é o princípio básico. Mas efetivamente você tem conhecimento daquele modelo que você está gerenciando e mais. Você sabe aquilo que você está gerenciando? Pessoal, vou abrir um parênteses aqui, né? Nas apresentações que eu faço, nos desenhos aí de solução, né, o que eu converso com os clientes, né? Vou pegar um exemplo clássico aqui de alguns meses atrás. Eu fui fazer um atendimento para um hospital na região norte e pedi para rodar um relatório, né? O banco de dados Oracle, ele tem um relatório, vocês podem executar, né? Onde ele faz um mapeamento ali de dados para vocês, né? Então, ele vai tirar uma foto para vocês e vai falar, né, os pontos de atenção daquela tua infraestrutura de banco de dados. Baseado em quê? Né? Primeiro, em 3 livros, ou seja, a gente começa a falar de padronização. 3 livros, né? Então, a primeira base de um livro, da Oracle, é sobre cibersegurança. Então, ok, eu tenho uma ferramenta, né, baseada em
inteligência artificial que vai coletar no meu ecossistema pontos, né, onde eu tenho que melhorar, por exemplo, né? Porque eu posso sofrer aí, no caso, um cyberataque. Segundo livro, Melhores Práticas de Segurança do Ambiente, né? E aí, gente, olha só, pela experiência que eu tenho, né, eu vou falar aí, eu tenho mais de 30 anos trabalhando com soluções Oracle, eu sempre vejo, né, e sempre foi uma crítica até comigo, né, que eu fazia, era de fazer uma instalação e apertar next, 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 tá pronto. Não é isso? E por quê? Porque aqui, gente, no segundo livro da Oracle, a gente tem que tomar um pouquinho de atenção, né? E por quê? Porque uma coisa é eu ter umas melhores práticas de instalação, de gestão de banco de dados. Outra coisa é o que a empresa tem de melhores práticas. Ou o que, né, por exemplo, né, uma lei obriga a empresa a ter. Né? Não sei se está fazendo sentido aí para vocês, ok? Mas é assim, gente, quando a gente tem padrão envolvido, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil, né? E aí o terceiro book, na verdade, vai fazer o quê? Poxa, vai olhar o seu modelo de dados, vai identificar, por exemplo, olha, essa tabela X com essa coluna é um candidato para, por exemplo, sofrer uma auditoria. Essa coluna dessa tabela é um dado sensível. Essas tabelas, né, são muito acessadas. Por quê? Entendeu, pessoal? Então, quando a gente tem um padrão e tem uma ferramenta que pode auxiliar vocês aí a começar, né, a ter aí um início de mapeamento de dados, é altamente discutível, né, principalmente para vocês que estão aí no caminho, né, de fazer as adequações da LGPD, para colocar isso aí dentro do comitê que vocês vão formar dentro da empresa de vocês. E principalmente quando você tem um parceiro aí, né, que está, né, à disposição para ajudar também nesse processo. Porque aí, gente, você vai ter padronização, né, daquilo que eu falei, né, daquele monstro, né, que é composto, né, por assets físicos ali e lógicos para poder gerenciar melhor a tua informação, né? Então, poxa, Emerson, eu consigo rodar esse relatório para entender o meu banco de dados? Sim, consegue. E aí, a partir desse relatório, o que ele traz para a gente? Poxa, né? E aí a gente vai começar a falar, eu não vou entrar muito no detalhe, tá, gente? Porque aí vocês terão outras pessoas palestrando, outras pessoas também dedicando aí, mais no nível micro aí, desse tipo de adequação que vocês vão precisar fazer, tá ok? Mas, por exemplo, ele vai olhar para o seu banco de dados e vai falar assim, cara, seu banco de dados não é criptografado. Gente, é assim, grande parte dos projetos que eu pego, né, grande parte, né, todo mundo sabe que é uma melhor prática, né, você estar com as suas informações criptografadas. E se você olha para a LGPD, o que você precisa garantir? Na verdade, você precisa garantir que a tua informação, que o seu dado, né, o seu BI, enfim, ele esteja ali criptografado, né, em repouso e, obviamente, em trânsito. Poxa, Emerson, mas em trânsito não entendi. Gente, a gente tem ferramentas aí de hackers no mercado que captura a sua informação, né? A gente tem Ransom, tem outros, enfim, outras ferramentas aí que fazem, né, a captura da tua informação, né? Poxa, para quê? Para negociar com você. Concorda? Não existe casos. Semana passada eu atendi 3 clientes que foram atacados, 3. E falou assim, gente, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, né? E é o que a maioria faz. E por quê, gente? Por muitos anos, e aí o Altamiro também disse, poxa, a gente está falando desse assunto há muito tempo, né? Segurança da informação, privacidade de dados. Gente, a privacidade de dados no Brasil tem mais de 10 anos.
foi passando de governo para governo, entendeu? Né? Até que, poxa, um dos governantes foi lá e assinou, e aí a coisa começou a andar. Voltando na minha linha de raciocínio, né? Quando a gente olha para as empresas hoje, né, o que eu vejo, né? Basicamente, primeiro, não há uma governança de dados adequada, gente, me desculpe, é uma crítica, né? Segundo, quando a gente vem para o mundo de segurança da informação, gente, é um conjunto de coisas, né? É um pilar aí que, por exemplo, é formado ali por pessoas, por processos, né? Por tecnologia. Gente, não tem jeito, né? Você quer a tua informação, você quer um projeto, né, de LGPD, você quer aí digamos, um caminho, um início, gente, tem que ter investimento, né? E o que eu vejo pouco, né, quando eu visito, e, gente, eu estou falando sério, eu trato com muito projeto dentro da Oracle, é muito. As empresas, realmente, elas estão um pouquinho perdidas. Então, hoje, né, os parceiros, né, as consultorias, elas são extremamente necessárias para dar um direcionamento. Então, vem, né, dá uma olhada no ecossistema, ok? Entende os processos, entende aí o que está acontecendo, né? E aí, para onde que eu vou? O que que eu faço, na verdade, né? Gente, acho que tem algumas perguntas aqui, deixa eu... esse relatório de segurança, né, no banco de dados Oracle está disponível para quem está interessado? Acho que é isso a pergunta, né? Pessoal, é assim, né? Esse relatório de segurança, ele é para banco de dados Oracle, tá ok? Aí não importa se é o Standard, se é o Enterprise, porém você tem que estar ali com suporte ativo, tá? Porque você vai fazer download dessa ferramenta. Pessoal, essa ferramenta chama DBSat, tá ok? Pode jogar no Google aí, que tem lá o link, tem tudo bonitinho para vocês baixarem, tá ok? Essa ferramenta, ela não causa problemas aí para executar, é super tranquilo de executar. Eu recomendo que, obviamente, rode, né, no ambiente de teste primeiro. Opa, deu tudo certinho, tá ok? E aí sim, roda em produção. E olha que legal, gente, né? Foi interessante essa pergunta aqui, tá? Esse relatório final, gente, ele vai te dar o quê? Um mapa, uma foto, né, do seu ambiente ali, né, do banco de dados Oracle, onde você vai, por exemplo, começar a criar KPIs. E por quê? Gente, ele vai falar que está faltando um patch no banco de dados, ele vai falar que uma senha não está sendo bem gerenciada, ele vai falar que, poxa, não tem criptografia, ele vai falar, gente, que não tem mascaramento de dados, gente. Olha só que interessante. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, está na lei e vocês precisam tratar, ok? O relatório chama DBSat, tá ok? Joga no Google, tem todo o procedimento para executar, ele não é invasivo, pode rodar na versão Enterprise e pode rodar na versão Standard, ok? Se vocês precisarem de ajuda, tem parceiro, tá ok? Ou entre em contato com a gente lá na Oracle, que a gente ajuda vocês aí, até numa leitura aí, num direcionamento com relação a esse relatório, ok? Tá, vamos falar de anonimização, ok, pseudonimização, e é mais fácil realizar via sistema ou direto no banco de dados. Gente, é o seguinte, ferramenta, tá? Ferramenta. Usem ferramenta, sempre. Poxa, Emerson, por quê? Gente, eu vou ter que falar, e obviamente, né, defender as melhores práticas. Eu acabei de falar de 3 books para vocês aqui, né? Então, gente, o que acontece? A Oracle, ela tem uma série de padrões, ok? E esses padrões também, né, afirmam para a gente é o seguinte, para você fazer o seu banco de dados, né, trabalhar da melhor forma possível, nada melhor que utilizar as ferramentas do próprio banco de dados. Okay? Então, quando a gente está falando de anonimizar um dado, de você filtrar a quantidade de informação que você precisa, né,
levar para um ambiente de teste e de homologação, gente, eu recomendo, né, que vocês utilizem as ferramentas. Inclusive, esse DBSAT, pessoal, ele vai falar isso para vocês. Olha, está faltando aqui o produto Oracle para fazer, né, esse tipo de ação, tá ok? Recomendo que vocês executem esse relatório, tá bom? Gostaria de saber alguma recomendação e procedimento de segurança da informação no banco, on-premise, nuvem, tipo o que fazer para certificar processos, privilégios de acesso e aplicação. Gente, é o que eu acabei de falar, tá ok? O DBSAT você pode rodar tanto no ambiente on-premise como também em cloud. Lembrando, pessoal, que em cloud, obviamente, você já tem uma série ali, né, de assets já que por obrigação a cloud tem que ofertar, como, por exemplo, criptografia, né? Internamente, numa cloud, todo o ambiente ali ele é protegido e as informações elas vão, né, navegar de forma criptografada. Pode sim rodar o DBSAT, quem tem, né, um banco de dados aí, Oracle, não importa a nuvem, tá, pessoal? Pode ser a nuvem da Oracle, da AWS, mas o banco de dados é Oracle, sim, pode rodar, tá ok? E aí esse relatório vai te dar essas informações, tá bom? Nossa, gente, agora começou a aparecer um monte de pergunta, né? Então, pessoal, é assim, olha, como que a Oracle gerencia riscos, né, em serviços, mitiga, transfere ou assume, né? Pessoal, uma pergunta, essa pergunta é bastante interessante, tá? A Oracle, ela não faz adequação, tá ok? Ela não faz adequação. Se a pergunta foi com relação a LGPD, a Oracle, ela não faz adequação, tá bom? O que ela tem? Ela tem ferramentas de apoio para esse processo. Por isso que é extremamente importante, né, quando vocês tiverem aí já o comitê de vocês, né, uma assessoria, gente, é extremamente, né, ter uma assessoria, porque é muito trabalho, o Altamiro falou, é muito trabalho para ser feito, ok? E aí o que acontece? Quando você faz um mapeamento de riscos, né, a própria LGPD sugere isso, né, que sejam feitos aí avaliações de riscos. Gente, para vocês terem uma ideia, vocês vão ter que ter mapeado qualquer tipo de ação e mudança que seja classificada aí como drástica no ambiente. Poxa, Emerson, mas dá um exemplo, né? Por exemplo, vocês têm um patch da aplicação de vocês, seja ela qual for. Qual que é o impacto, né, na segurança dos seus dados, né? Qual que é o impacto para o titular de dados, né, fazer a aplicação desse patch. Então, a gente tem um processo dentro do LGPD que vocês terão que fazer, deixar isso mapeado, porque naquele momento você pode ter uma perda de informação, né? Pode acontecer um sequestro de dado, por exemplo, se seu banco de dados não está muito protegido. Tá ok? Então, gente, a análise de risco, antes de ter uma ferramenta, tem uma coisa que é chamada processos. Vocês vão ter que criar um processo em cima disso. Tá ok? Ok. Java e o MySQL. Não, pessoal, DBSAT é só para o database Oracle, tá ok? Em relação aos controladores que utilizam banco, não, pessoal, não. Existe aqui, gente, então vamos lá, né? Quem controla o dado, né? Que são os controladores de dados, né? Na verdade, vocês têm que pensar no seguinte sentido, gente. Primeiro, se a gente está falando de modelo de dados, se a gente está falando de gestão de dados, e se a gente está falando de LGPD, o controlador, né, pode ser a própria empresa ou pode ser também, dependendo, né, do que vocês estão querendo fazer, um terceiro fazer também, né, esse controle, ok? Gente, o que eu penso aí é uma opinião minha profissional, tá ok? É como eu disse, a Oracle, ela não ajuda nesse processo de adequação, né? Principalmente quando a gente fala de lei, ok? São 62, 63 artigos ali que precisam ser atendidos, grande parte disso são adequações feitas aí pelos nossos amigos, né?
advogados, equipe de compliance, né, e tudo mais, processo que precisam ser adequados, né, quando vem para a camada de banco de dados, a gente consegue ajudar ali em pelo menos 4 itens ali, ou 5 itens, tá ok? Mas são 4 ou 5 itens extremamente importantes, né? A gente está falando de criptografar seu dado, a gente está falando de mascarar o seu dado, a gente está falando de auditar, né, o seu banco de dados, a gente está falando de gerenciar essa auditoria, né, e mais do que gerenciar essa auditoria, né, manter uma rastreabilidade daquilo que está acontecendo, gerar thresholds, gerar relatórios em conformidade com o CIEM, por exemplo, né, e vocês terem um ferramental para entender melhor o comportamento, né, do seu banco de dados, ok? Pessoal, eu não sei se eu respondi todas aqui. Deixa eu ver. Pessoal, sim, blockchain, sim, total. Ah, lembrando, pessoal, que existe todo um processo, tá ok? E aí eu vou deixar aqui um desafio, né, para vocês. Eu acredito que esse assunto será discutido aí, né, nas próximas palestras, mas sim, pessoal, mas tremenda observação aí quando a gente fala de blockchain, tá ok? Existe, né, existem capítulos especiais aí, específicos, quando a gente fala de blockchain, tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui, tá ok? Mas sim, pessoal, existe sim um controle e melhores práticas para trabalhar com essa ferramenta também, tá ok? Eu acredito que os meninos falarão aí nos próximos eventos a respeito desse assunto, ok? Ah, pessoal, tá ok. Então vamos voltar aqui, eu acho que eu respondi todo mundo, né? Vamos voltar aqui a conversar e falar um pouquinho aí de mercado, né? Falei um pouquinho o que é banco de dados, né? Ajudei um pouco aí nas dúvidas, né? Falei da ferramenta que a gente tem, né? Para ajudar vocês a compor aí, né? E analisar os dados que vocês têm, né? A gestão de dados de vocês, né? Falei da cadeia de evolução dentro das empresas, né? O que você precisa entender, o dado, né? A informação, né? E depois até criar aí uma sabiência em cima daquilo tudo que você está gerando, né? E aí eu quero falar de uma outra coisa que é extremamente importante, gente, neste momento, né? Primeiro, pessoal, quando a gente fala de informação, quando a gente fala aí de dado, né? Ou seja, aquela cadeia, dado, informação, e aí você passa a ser aí, né? Ter um conhecimento aí absurdo em cima daquilo que você está propondo no mercado, a gente precisa primeiro também olhar para dentro de casa, gente. Uma coisa que eu vejo nas empresas, quando eu vou visitar, quando eu recebo até um relatório desse, né, o DBSAT, para ajudar na análise, né, para explicar a coleta que ele fez, é bastante interessante que as empresas, elas não têm, digamos assim, poxa, Emerson, eu não sei por onde começar, eu não sei. E, pessoal, o que o Altamiro falou é verdade, hoje em dia a gente tem projetos de valor A, temos projetos mirabolantes, e está errado? Não, gente, não está. Né? Quando a gente começa a trabalhar com a informação, com o dado que a empresa tem, a gente se depara com um universo de coisas. Gente, por incrível que pareça, tem muita empresa que tem o dado, vai o banco de dados lá, mas não sabe o que está lá dentro. Não sabe, gente. E olha, não é empresa pequena. Eu trato com empresas aí, poxa, de faturamento de bilhões. Falar assim, Emerson, poxa, a gente não tem mapeado. A gente não sabe, a gente sabe que eu tenho uma aplicação, óbvio. Pô, legal, você já sabe que tem aplicação? Legal, é um bom começo. Mas, gente, eu quero falar para vocês de um passo antes. A gente tem dois tópicos, né, que eu costumo falar também para os meus clientes, que é o seguinte. Primeiro, pessoal, segurança da informação, ponto. Informação, gente, é assim, é o contexto geral. A gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de locomoção, a gente está falando de crachá. A gente está falando também, né, de algumas empresas, por exemplo, que tem uma política lá mais aberta dentro da empresa, todo mundo gosta de colocar foto de filho, né, poxa,
ter ali uma mesa, né, como se fosse dentro de casa, só que hoje em dia a grande maioria das pessoas trabalham dentro de casa, né? Mas, enfim, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado com todo ecossistema quando a gente fala de informação, gente. A gente está falando de perímetro, a gente está falando de circulação interna, a gente está falando de entra e sai de caminhão, por exemplo, né? A gente está falando de entra e sai de pessoas, né, que tem uma placa de carro, que precisa tirar uma foto de você para entrar. Gente, tudo isso hoje, né, são informações pertinentes para a gente gerenciar, não tem jeito. Poxa, Emerson, eu vou fazer uma festa no meu condomínio e lá na porta da minha recepção lá do meu condomínio, poxa, vai entrar um monte de gente, tá ok, quem que autorizou? Não tem que controlar isso? Ah, não, eles ficam filmando, tá, mas quem que autorizou filmar? Entendeu, gente, que eu estou falando da complexidade da coisa? Voltando. Então, o que as empresas falam para mim, Emerson, por onde que eu começo? Eu não sei, pessoal. Primeira coisa, quais são as leis que a sua empresa precisa seguir? Quais são as normas que a sua empresa tem que seguir? Foi o que o Altamiro falou, gente. Você precisa de ter alguém entendendo esse ecossistema. Pessoal, você sabe ali as leis que você tem que seguir. Você sabe ali as normas. Normas, pessoal, que eu estou falando, sei lá. Você vai para o hospital, poxa, você tem as certificações de hospital que você precisa tirar, um rins, né, por exemplo. Pô, você tem ali todo um processo para seguir. Quando a gente vem para o mundo financeiro, então, gente, a gente tem diversas diretrizes ali para seguir. Concorda ou não? Né? Então, o que acontece? Cada segmento de negócio, ele tem ali, sim, um início que vocês precisam seguir. Né? Aí, agora, o que vocês precisam entender? Primeiro, quando vocês colocam uma consultoria para ajudá-los, eles têm que ver isso, eles vão ver isso, entendeu? Eles verão isso, claro. Gente, olha só, eu vou ajudar essa empresa a fazer uma adequação, a ter um processo aí exigido, né, por uma lei. Poxa, eu vou direto nas normas, é a primeira coisa. E aí começa a gente a fazer um link, né, um mar, né, de possibilidades, né, que durante aí a consultoria, durante o levantamento, as ferramentas que vocês colocarão, né, dentro da empresa, vocês vão ver que vai chegar tudo nesse ponto. Eu preciso respeitar o quê, gente? As leis que eu preciso seguir primeiro, né, as normas, né, da empresa, ou seja, né, tudo aquilo que eu preciso realmente entregar dentro, né, do meu segmento de negócio, ter um ecossistema de infraestrutura, não importa, gente, se é on-prime, se é cloud, não importa. Inclusive, vou fazer até um parênteses aqui, pessoal. O Altamiro falou muito de profissão, de carência de mercado. Gente, segurança da informação, né, privacidade de dados. Pessoal, a minha empresa vai migrar, eu estou na cloud, não gosto da cloud, vou para on-premise. Cada vez mais, gente, né, a pessoa que tem conhecimento em segurança, né, da informação, privacidade de dados, né, elementos essenciais para a gente fazer um processo de migração, será exigido, pessoal. A carreira de segurança, a carreira aqui de privacidade de dados, pessoal, é um mundo, é um universo de possibilidades e de oportunidades. Tá ok? Pessoal, tem alguma pergunta aí? Não, né? Tá ok. Só deixa eu ver meu tempo aqui. Beleza, tá acabando, pessoal. Então, o que acontece? Voltando, pessoal, por onde que eu começo? Primeiro passo. Gente, precisa ter alguém apoiando sempre, tá ok? Sempre apoiando, uma consultoria séria, né? Uma consultoria que vai te dar um apoio efetivo, que vai seguir, né, todos os ciclos, né? O pessoal vai falar em outras ocasiões aqui, existe um ciclo dentro, né, da lei de privacidade de dados que você tem que fazer, você tem que seguir para você estar compliance, para você estar adequado. Pessoal, não é fácil. E nesse ciclo que vocês vão fazer,
em diversos momentos ali, vocês vão precisar, sim, colocar as leis, as normas, né, as diretrizes internas para poder fazer adequação. E nesse momento também, vocês já vão começar, em determinado momento, a ter que olhar o teu banco de dados. Eu acabei de falar de uma ferramenta, gente, que vai ajudar muito para vocês no mapeamento e nas ferramentas que você precisa. Falei, olha, a Oracle não recomenda ficar usando determinadas coisas, porque você usar, né, as soluções da Oracle, né, obviamente a gente não atende tudo, já expliquei, né, mas o que a gente puder atender, usem ferramentas do seu fornecedor, tá? E se vocês forem falar com qualquer outro fornecedor de banco de dados, eles vão falar a mesma coisa. Agora, o principal que eu quero dizer para vocês, gente, é assim, primeiro, fazer todo esse ciclo, né, de gestão da informação dentro do mundo aí de privacidade de dados, vocês vão precisar de muito apoio, ok? E aí, em determinado momento, entra a figura do DPO, né? O Altamiro falou isso. Olha que interessante, gente. Ah, eu preciso ter dentro da minha empresa um DPO? Não, gente. Existe hoje o conceito de DPO as a service, né? Você contrata um profissional, contrata a RioSoft, gente, eu não vou colocar um DPO aqui dentro, mas eu quero realmente uma pessoa para fazer todo o meu trabalho, para ser o meu consultor, né? E esse consultor, gente, ele tem que ter uma visão muito holística, ele tem que ter uma ideia bastante generalizada de tudo, principalmente do banco de dados. E por que eu estou falando isso? Pessoal, eu recebo relatório de algumas consultorias, gente. Quando chega no banco de dados, olha só que interessante. Cliente, olha só, o seu banco de dados Oracle, ele está numa versão antiga. Pessoal, o mercado todo sabe, né? Recentemente, a gente não dá mais suporte para a versão 11G, né? Então, vocês precisam ter um plano aí de migração. Mas eles só falam isso, para aí. Está aqui o meu trabalho, né, de adequação feito para vocês. Pessoal, para ali. Para. Não segue. Não vai mapear um dado, não vai rodar um DBSAT dentro do banco, tem uma ferramenta ali para dar apoio, não sabe se o dado está criptografado, se ele tem um ambiente de teste, um ambiente de homologação, e ele precisa aí mascarar essas informações, se ele tem dado sensível, se ele tem dado privado, não sabe. Está aqui, meu trabalho está feito, né, paga a minha parte, está tudo bem. Pessoal, presta muita atenção, o ciclo tem que ser completo. Ok? A gente está falando de um ciclo completo aí, gente, de gestão de dados, né, de gerenciamento de dados, ok? Então, preste bastante atenção, pessoal, quando vocês receberem determinadas empresas aí, né? Poderia comentar que já está sendo feito, estar trabalhando, banco de dados da empresa como consultor contratado para atuar como DBA Oracle, por exemplo. O que o consultor precisa fazer em termos de cláusulas contratuais? Pessoal, é o seguinte, nesse ponto aqui, eu vou tentar ser assim um pouquinho mais genérico, tá ok? Bom, primeiro, você está com uma pessoa externa, então ele é um consultor. Obviamente, você vai ter que ter um contrato com essa pessoa, né? E, obviamente, você vai ter que ter garantias de que essa pessoa vai executar um bom trabalho. Pessoal, você vai ter que monitorar o trabalho dessa pessoa, você vai ter que auditar o trabalho dessa pessoa. E mesmo quem está dentro de casa, aí você está falando de DBA, que é o quê? O sysadmin. Mas você pode, dentro do mundo do banco de dados Oracle, até monitorar um sysadmin. Entendeu onde eu quero chegar? Então, mais do que ter um contrato de confiabilidade, né, entre todos, você tem que ter uma auditoria em cima das ações que ele vai fazer. Tá ok? Simples assim. Criptografia de dados. Só para Não é uma feature. Oi? Só para complementar aí entra uma parte de gerência de projeto. A gente vai estar trabalhando, acho que na quinta-feira, um pouco sobre essa questão de gerência de projeto, que você contratar um profissional sem ter um gerenciamento que ele está fazendo dentro do contexto, é jogar dinheiro fora. Né? Beleza. Ok? Ficou claro agora, pessoal?
Deixa eu responder mais uma aqui. A criptografia, né, dos dados não é uma feature somente na versão Enterprise. Pessoal, é assim, né, bem rapidamente falando, tá? Qual que é a diferença de feature e qual que é a diferença de option, tá ok? Feature é algo que é nativo no banco de dados Enterprise, ou seja, vem com ele, tá ok? Option, você precisa fazer investimento. A criptografia, sim, você precisa fazer investimento porque é option. E ela só é destinada a banco de dados Enterprise. Tá ok? Respondido? Ok. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Tudo bem? Então tá. Pessoal, pode falar. Claro. Tem várias pessoas levantando a mão. Se a gente abrir para todo mundo falar, a gente sabe que todo mundo um pouco. Então, vamos inteirar. O pessoal faz as perguntas, a gente lê, acho que fica mais organizadinho, né? Perfeito, concordo, claro. Tudo bem, né, pessoal? Pessoal, é assim, eu vou fazer aqui agora vamos aí uma finalização, tá? Eu espero ter sido aí um pouco mais claro quando a gente fala um pouco de gestão de banco de dados, as necessidades, né? A importância que tem isso. Pessoal, o projeto de segurança, né, de banco de dados, segurança da informação, não é realmente aí um projeto barato, todo mundo sabe disso, tá ok? As recomendações que eu faço, na verdade, se você, primeiro, né, falando aí um pouco de carreira, se você está trilhando uma carreira, né, como DPO, né, como segurança de dados, vale a pena, ok? Tem muito trabalho para ser feito. Segundo, se você hoje, né, já tem no seu ecossistema, o banco de dados Oracle, por exemplo, executem esse relatório, entre em contato com o pessoal da RioSoft, tá ok? Dá para fazer um trabalho a quatro mãos, para vocês entenderem, né, em que nível, né, em que patamar que está o seu banco de dados, tá ok? Né, com esse relatório, a gente pode ajudá-los aí, internamente, nesse processo também de adequação, obviamente, aí ofertando as melhores ferramentas, né, para ajudá-los nesse processo, tá ok? Um outro ponto que eu queria dizer também, pessoal, insistam, né, em conhecimento, tá ok? Esse é um grande momento, né? O mercado brasileiro está passando aí por problemas, a gente sabe que está, mas, gente, eu tenho certeza absoluta que tem muito mais oportunidades, né, do que problemas, tá ok? Né, vamos pensar positivo aí, tem muita coisa para ser feita, né? Quando a gente fala aí de gestão de dados, a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para elencar, ok? E finalizando, né, pessoal? Poxa, sintam-se à vontade aí para me conectar no LinkedIn, tá ok? Seria um prazer aí ser colega de vocês, tá? Eu fico à disposição, né, de vocês aí, se precisarem aí tirar mais alguma dúvida e tudo mais, né? Trabalho muito com o pessoal da RioSoft, tá ok? Fiquem à vontade aí de nos procurar, tá ok? E, de novo, né, obrigado pela oportunidade, tá ok? Eu fico à disposição de vocês, tá bom? Emerson, a gente que agradece o seu tempo aí, a parceria da Oracle, do Anjo, que é o nosso atendimento, como gerente de atendimento do interior de São Paulo, que sempre nos atende bem. Foi legal a gente entender esse relatório de segurança que a Oracle tem. Eu acho que para quem é da carteira da Oracle, isso já é importante. Também dá para fazer um trabalho com essa ferramenta em outros bancos, mas para isso tem um custo, né? Ninguém faz isso sem trabalho, sem esforço. Então, se alguém também não tiver usando o Oracle, mas quiser usar a ferramenta, conversa aí com o Oracle, conversa com a gente aqui na Microsoft, que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los nessa parte. Isso vai dentro daquilo que a gente tem falado do portal, que é agregar tecnologia para ajudar na LGPD. E eu acho, assim, essa questão de banco de dados, de tecnologia,
o Mauro vai falar isso no último dia, é muito importante que as pessoas tenham consciência que, sem essa ferramenta, você não vai conseguir se adequar a lei, porque a gente já está ouvindo que hackers não vão só sequestrar o banco de dados das empresas. Eles vão sequestrar o banco de dados e vão pedir mais. Vão pedir resgate para não distribuir os dados no mercado. Olha o que aconteceu nessas últimas ações aí, que eles estão pegando já os bancos de dados de milhões de pessoas, pegaram até de morte. Então, o que acontece? Esses hackers vão roubar os dados, vão exigir resgate para não entregar ele no mercado. Você vai ter que pagar, porque senão você vai levar a multa da autoridade de banco de dados, né? Entendeu? Então, a tendência e a seriedade com que a segurança desses dados terão que ser tratadas é muito séria. E aí, empresas como a Oracle, parceria com outras empresas de consultoria de segurança, fundamental. A gente, na sequência, vai falar de pentest, que é a vulnerabilidade dos aplicativos, você trabalhar na internet, tem que ter segurança. É engraçado, viu, Marcos? Há uns 15, 20 anos atrás, nós desenvolvemos um aplicativo para trabalhar com ordem de serviço na internet. E parte das nossas equipes ficou assustada. Poxa, os dados nossos vão estar todos expostos na internet. Então, naquele momento eu falei, olha, a gente tem que correr o risco, porque a gente vai ter um ganho de produtividade muito grande. A gente está vendo aí que o marketplace, o comércio eletrônico, com a pandemia, cresceu mais de 35%. Gente, não dá para trabalhar com tecnologia, com esses dados abertos, sem ter uma boa segurança de dados. Tem uma política de segurança de banco de dados. O Mauro vai se aprofundar um pouco mais nessa palestra. Aliás, é a última palestra do nosso workshop, em que o Mauro vai falar bastante de segurança, de firewall, e vai complementar aí essa maravilhosa palestra aí do Zânio, que a gente agradece, Zânio, pela deferência, pela parceria aí que vocês tiveram com a gente. Valeu. Eu que agradeço, gente. Boa noite.